Pernas para o ar. A crise da qual falamos muitas vezes aqui no Política Mesmo, neste Dia da Criança, contada às crianças, é um livro com ilustrações de Nuno Saraiva e escrito por João Miguel Tavares. Boa noite, João Miguel Tavares, bem-vindo. Este livro surgiu de uma necessidade prática sua e do Nuno Saraiva, ou seja, era questionado pelos seus filhos sobre os termos da crise? Na verdade, não. Então. Seria mais simpático eu dizer que sim, mas eu de facto a ideia para o livro surgiu-me a andar no meio da rua, de repente tive uma ideia do título da crise explicada às crianças e depois de dividir o livro em duas partes, uma para pais que se assumem como sendo de esquerda e outros para pais que se assumem como sendo de direita. Na verdade é um livro para crianças e depois eu fui convidar o Nuno Saraiva por uma razão simples, além de evidentemente eu achar que ele é um ótimo ilustrador, porque eu me assumo como uma pessoa de direita e, portanto, eu gostava que o ilustrador fizesse, de certa maneira, o outro ponto da situação e, portanto, o Nuno Saraiva é uma pessoa ligada ao Bloco e já ilustrou para o Bloco e achei que deveria convidá-lo a ele. Mas, de facto, é um falso livro para crianças, digamos assim. É evidente que o livro para pais que sentem necessidade de explicar aos filhos o que é esta coisa da crise, eu penso que tem uma utilidade prática, não é? E eu tentei arranjar uma metáfora para explicar isso. É a metáfora do urso gordo, que é o déficit, e das abelhas, que são os mercados. Exatamente. Eu tentei, depois de me surgir a ideia do título, a questão estava em encontrar uma espécie de ecossistema que conseguisse representar a crise. E, evidentemente, os animais é algo muito presente no imaginário infantil, e eu achei que esse ecossistema que é composto por ursos, abelhas e ao mesmo tempo com o mel no meio serviria muito bem para relatar isso, porque os ursos são animais grandes e com uma fome insaciável e portanto podiam representar o déficit de certa maneira um país como Portugal, enquanto as abelhas têm aquele lado difuso e às vezes meio ameaçador quando estão zangadas. Sim. E isso poderia representar os mercados. E eles têm em comum o mel, não é? Então foi esse o ecossistema que eu arranjei para, de certa forma, para ilustrar esta coisa da crise. Não faltam aqui personagens, por exemplo, para o desemprego, do qual estamos a falar regularmente, o aumento do desemprego. Não, faltar personagens faltarão sempre. Ou seja, aquilo que me espanta... Ou o Ministro das Finanças, ou a Troika. A Troika. Ele tem lá amigos, o Urso, tem alguns amigos. Amigos do lado da direita, não é? Do lado esquerdo, esses são inimigos. São inimigos do Urso. É evidente que há de haver sempre incompletude na maneira como eu metaforizo sobre a realidade, não é? A mim o que me espanta é, eu quando cheguei ao fim do livro, achei que ele retratava de forma bastante eficaz a maneira como as pessoas olham para a crise. E portanto a questão deve-se quase ser colocada ao contrário, é como é que um livro infantil ainda assim explica com relativo rigor o mundo em que nós estamos envolvidos. E isso significa, porque eu acho de facto que estamos excessivamente, tanto se calhar na nossa vida como na própria Assembleia da República, a infantilizar demasiado o mundo em que vivemos e falta muita seriedade e muita profundidade de pensamento, tanto a quem manda em nós como a quem critica quem manda em nós. Exemplificando, a verdade é que quando eu estou a relatar a parte da direita e digo que basicamente isto é um urso gordo que comeu demais e chegou a um ponto que tinha que emagrecer, isso é exatamente aquilo que a direita pensa, e quando eu digo que não, a culpa, o urso não teve culpa nenhuma, foram umas abelhas furiosas que basicamente lhe puseram mel em frente do nariz, ele comeu porque quase foi obrigado, isso representa efetivamente a maneira como a esquerda olha para a crise. E isso muitas vezes coloca-se naquela dicotomia que eu acho que é não só falsa como desonesta intelectualmente, que é, e que tem sido muito falada, austeridade ou crescimento. O que é que se escolhe? Como se isso realmente fosse uma escolha. Ou, evidentemente, não é uma escolha. Embora eu me assuma de direita... É uma fatalidade? Não. Eu acho que é uma fatalidade, de facto. Eu acho que é uma fatalidade, isso tem a ver com o meu posicionamento ideológico, ou seja, eu quando me assumo de direita é porque acho que, de facto, que o urso comeu demais e, em última análise, a responsabilidade é dele, porque ninguém nos mandou abrir excessivamente a boca. E, portanto, somos nós que temos que emagrecer. Mas isso é só uma questão de responsabilidade individual. Evidentemente, nós temos mercados desregulados, claro que o capitalismo muitas vezes é demasiado selvagem e, se quisermos, as pessoas de Wall Street não sofreram como deviam ter sofrido e as responsabilidades são demasiado difusas, isso sim,
e nós vemos barbaridades acontecerem cá dentro, lá fora, mas sobretudo cá dentro, e depois não há uma resposta da parte de instituições como a nossa justiça e como os nossos tribunais para quem, de facto, comete crimes. E, portanto, há uma espécie de desresponsabilização geral. Agora, isso não significa, evidentemente, que a crise possa ser explicada de uma forma tão simplista. E eu tenho pena... Aos adultos. Que os adultos, de certa maneira, quase que se conformem com explicações e que, se eu votar no Bloco de Esquerda, esteja realmente convencido que existe uma inocência generalizada no país, ninguém teve culpa, foi fora essas coisas esquisitas chamadas mercados que nos puseram na situação em que nós estamos. E essa maneira primária de olhar para a política no nosso país, acho que é especialmente grave numa altura como esta, não é? Eu tenho muitas vezes gente que me critica, acha que eu sou um bocadinho ingênuo, e as pessoas encolhem os ombros e dizem: isto não foi sempre assim, isto não é sempre o Bloco Central, PS e PSD, qual é que é a diferença? E não foi? Foi sempre assim, e ainda agora estamos a ver como as coisas são sempre assim, ainda agora com este caso, por exemplo, de Miguel Relvas, eu que fui uma pessoa extremamente crítica do consulado de José Sócrates, e eu nunca tive nenhum problema em dizer em quem vota, acho que isso faz parte, eu escrevo em jornais e isso faz parte de uma questão de transparência para quem me lê, portanto eu achei que o consulado de Sócrates foi um desastre a todos os níveis para o país, escrevi muito contra isso, fui processado pelo Primeiro-Ministro por causa disso, e eu votei PSD nas últimas eleições, eu não votei PSD para de repente estar a ver Miguel Relvas na Assembleia da República a comportar-se daquela maneira, nem o Primeiro-Ministro em quem eu votei a comportar-se daquela maneira. E quando nós vemos as coisas que existem novos ciclos, os personagens mudam, mas parece que a peça é sempre a mesma. E os métodos que o PSD usa são iguais, afinal, aos métodos que o PS estava a usar. Isso é, de facto, muito deprimente. E as pessoas dizem: mas não foi sempre assim? Eu digo: realmente foi sempre assim. Mas eu tenho 37 anos e não me lembro de jamais, em tempo algum, ter assistido a uma crise como esta. Nunca assisti, quer dizer, houve a crise certamente dos anos 80, eu, na altura tinha 10 anos e estava preocupado certamente em esfolar os joelhos e não em preocupar-me em pôr o pão em cima da mesa, digamos assim. Sim. Agora, de facto, para a minha geração é a maior crise de sempre, e no mundo inteiro é pacífico afirmar que é a maior crise desde a Grande Depressão dos anos 30, e o que eu espero é, se isto é uma altura de crise, se isto é uma altura de urgência, então ao menos que os nossos políticos mostrem o melhor que têm para fazer. Eu não acho que haja muitas alternativas políticas, acho que o Ministro das Finanças, de um modo geral, está a fazer aquilo que precisa de ser feito, mas o que eu espero é uma elevação da parte de todas as pessoas para perceberem que isto não é um tempo para brincadeiras, não é um tempo para negociatas em escritórios de advogados, e as pessoas estão a fazer tantos sacrifícios e tão grandes que eu espero que quem manda em nós perceba isso. É só o que se pede, não é? Que perceba isso. Perceba que o urso está gordo, precisa de emagrecer, está a fazer um enorme esforço e, portanto, não nos deem mais picadelas, nós definitivamente não merecemos. Falou no caso do Ministro Miguel Relvas, ao urso, às abelhas. Se houvesse uma metáfora para o caso Miguel Relvas, era o quê? Isto é uma boa pergunta. Eu acho que isto é um bocadinho paralelo, não é? O Dr. Miguel Relvas, porque isto não é uma questão económica, não é? Este livro trata de uma questão económica, que basicamente é como é que nós estamos enfiados nesta questão económica. A questão do Dr. Relvas é uma questão ética, de transparência, não é? E de aquilo que eu acho que deve ser a elevação para determinados ministros, para exercer um cargo, não é? É evidente e tem a ver com questões profundas de democracia, provavelmente ainda são, a meu ver, mais importantes, porque têm a ver com a intimidade do sistema em que nós nos encontramos. E a mim custa muito olhar para trás e eu ter a sensação que se calhar nós éramos mais democratas há 10 anos do que somos hoje em dia. Porque a comunicação social era mais forte, porque tinha mais dinheiro, não tinha tantas dívidas, não estava nas mãos de tanta gente. E, ao mesmo tempo, esse sistema de pesos e contrapesos que são essenciais em qualquer democracia para haver uma divisão clara de poderes, quando nós olhamos para o caso das secretas, é tudo o que não existe. Esta confusão entre política, advocacia, tribunais, e isso é muito triste e é muito deprimente. Não tem nada diretamente a ver com o urso, nem com as abelhas, mas é mais uma bruxa má a entrar no meio da história e nós não precisamos disso. Uma bruxa má... Esta crise vai deixar moça nos seus filhos, nos nossos filhos? Eu gosto de acreditar que não. Eu acho que é uma crise muito transversal, não é?
Muitas vezes existe quase aquele olhar neorrealista para todas as crises, que é, meu Deus, agora não há pão para meter em cima da mesa e as crianças já não conseguem beber leite. Eu acho que isso, felizmente, para uma vastíssima fatia da população, é exagerado, não é? Quando a Christine Lagarde diz, eu tenho pena das crianças do Níger, que foi aquele que caiu carne e a Trindade. Mas a verdade, de facto, os sofrimentos comparam-se. E, de facto, felizmente, as crianças da Grécia não são iguais às crianças do Níger e é importante que nós tenhamos consciência disso. E, portanto, a maior parte da população portuguesa consegue comer e consegue beber leite. Agora, é uma crise transversal no sentido em que, se calhar, os pais agarravam nas criancinhas, iam para as férias aqui e ali e agora já não têm dinheiro para ir. E, portanto, isso sente-se muito e sente-se muito transversalmente. Portanto, os meus filhos, de certa maneira, certamente eu também tive cortes de ordenados e também estou a pagar mais do que aquilo que pagava, como todos nós, acho que ninguém se escapou a isso, e a crise sente-se. Felizmente, uma criança, para nós lhe estragarmos a vida, não basta qualquer Miguel Relvas, nem qualquer Ministro das Finanças, não é? As crianças têm uma alegria natural com a qual nós temos muito a aprender. E o dinheiro não é o essencial para elas. Ainda por cima, aqui há um final feliz. Eu não sei se há um final feliz. Eu, na verdade, esse livro é um livro circular, que não tem nenhum final, porque quando chega ao fim, basicamente são dois pais a dizerem para a criança, isso é porque o teu amigo, que é de esquerda ou que é de direita, está a ver o mundo de pernas para o ar. Mas eu acredito em finais felizes e, sobretudo, gosto de acreditar numa ideia de progresso, não é? Nós podemos ser sempre muito relativistas até o momento em que temos filhos, porque quando temos filhos vamos ter que lhes ensinar o que é o bem, o mal, o que está certo, o que está errado. Eu já vou já para o meu quarto filho, portanto, estou a fazer o meu trabalho pela demografia nacional. E, portanto, eu acho que há determinados valores que têm que passar para as crianças e existe uma ideia de esperança e de acreditar que eu consigo deixar que o mundo dos meus filhos vá ser melhor do que o meu. E pela primeira vez, de facto, se calhar na história de Portugal, em muito, muito, muito tempo, nós corremos seriamente o risco da vida dos nossos filhos ser pior do que as vidas que são as nossas. Isso não aconteceu com os meus pais, nem com os meus avós, tiveram todos piores vidas do que aquelas que eu tenho. E eu tento me esforçar, na medida das minhas possibilidades, para os meus 4 filhos virem ter uma vida melhor do que aquela que eu tenho hoje em dia. Ficamos à espera desse final feliz. João Miguel Tavares, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite.